Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 11. É o texto que costumamos usar por ocasião da celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever, dando instruções em várias áreas para a igreja que estava em Corinto, que era uma igreja gentílica, não era uma igreja formada de judeus, era uma igreja formada por gentios, ou seja, estrangeiros que não eram judeus. Tinha naturalmente um ou outro judeu lá convertido, mas era uma igreja formada por gentios, isto é, aqueles que não são judeus são gentios. Versículo 23 do capítulo 11, 1 Coríntios, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, a nova aliança. Algumas versões dizem o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, isto é, muitos que já morreram. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Até aqui. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Senhor, dá-nos a instrução nesta noite. Ensina-nos, ensina o teu povo, ó Pai, acerca, Senhor, do que devemos fazer para participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor. Queremos participar, Pai, nós queremos receber instrução e colocá-la em prática na nossa vida. Quero abençoar, Pai, os que ouvirão também por essas gravações, para que eles sejam edificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, quero fazer uma meditação hoje, vou repeti-la amanhã cedo. Eu tinha prometido para os irmãos que traria uma palavra especial para a igreja na próxima ceia. Isso falei na última celebração de ceia, que na próxima, que é esta, eu daria uma palavra especial para os irmãos. E esta palavra é a palavra que eu quero dar nesta noite. O tema é sobre a disciplina, julgar-se para não ser julgado por Deus. O tema é julgar-se ou julgar a si mesmo para não ser julgado por Deus. Esse é o tema da nossa palavra nesta noite. Eu quero começar lendo o artigo que está na primeira página do boletim. Você depois vai ler em casa com mais atenção, mas eu quero ler porque os irmãos que vão ouvir por fitas não terão esse boletim em mãos. Esse é um artigo que foi escrito, uma palavra que foi escrita pelo pastor Silair Almeida. Ele mora nos Estados Unidos, publicou num jornal, na internet, e nós extraímos e vamos ler agora. Cuidando com as emoções. Cuidando com as emoções. E o versículo de Mateus 7, 26, Jesus diz assim:
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre ou não as põe em prática, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus, capítulo 7, versículo 26. Escreve esse irmão essas palavras seguintes: em busca da emoção. Nosso mundo vive buscando novas sensações e que sejam cada vez mais intensas. É por isso que a Polícia Federal encontra tantos traficantes de maconha, cocaína, êxtase e outras drogas alucinógenas. Se não houvesse quem comprasse e pagasse caro, não haveria traficantes. Mas o povo quer sentir, quer chorar, quer rir, quer desmaiar de prazer. E a dose de amanhã terá que ser maior que a de hoje, pois o corpo julgará algo banal uma quantia similar apenas. Não é raro encontrarmos crentes migrando para outras igrejas a dizer, abre aspas, a minha igreja já deu o que tinha que dar, agora estou no ministério tal, porque lá o Espírito se derrama, há poder, há unção, o mover de Deus é fantástico, fecha aspas. É possível que esse entusiasmo todo dure uns 2 anos. Logo esse crente correrá para outro ministério e outro, buscando experiências que o levem cada vez mais, entre aspas, ao santo lugar, ao estado emocional alterado. Talvez depois, frustrado, ele abandone a fé, porque, entre aspas, não sente mais a presença de Deus. Isso é construir a fé sobre a areia movediça das emoções. Se estou feliz, Deus está comigo. Se prosperei, o Espírito Santo está sobre mim. Se chorei e me manifestei em línguas, ou falei em línguas, recebi a unção. Se a igreja vibrou muito, o mover de Deus está naquele lugar. Mas aos desiludidos na fé, àqueles que já tomaram todos os porres emocionais e não encontram mais o que experimentar, quero apontar um outro caminho, o caminho da fé obediente, da fé em verdades bíblicas, da fé em um Deus permanente, da fé em uma salvação eterna, que não se perde no dia da tristeza e se reconquista no dia da alegria. Deus nos ama, tanto nos dias de sol como nos dias de chuva, tanto quando estamos por cima, quando estamos por baixo. Uma igreja que ame a Bíblia, ame os irmãos e ame o próximo, comece a viver a palavra. Construa sua moral, sua índole, sua profissão, seu casamento, a educação dos seus filhos, seu futuro na palavra de Deus. E adore-o sempre. Não duvide da sua presença, quando não o sentir junto de você. Ele continua aí, mesmo que você não o sinta. Ele nunca abandona os que são fiéis e sinceros. É promessa dele. Então, você não afundará nas frustrações de emoções passageiras, mas construirá uma vida de vitórias, de realizações e agradecerá pelas provações e pelos desertos também. Queira Deus que nossa fé seja fundamentada na duradoura palavra e não na instável emoção. Pastor Silair Almeida. Amém? Irmãos, o crente precisa de disciplina. Este não é um assunto bem entendido nas igrejas. Na educação secular, as coisas mudaram muito. Antigamente, eu me lembro, meu pai, ele não precisava dizer nada, ele só olhava e nós, filhos, já sabíamos o que podíamos e o que não podíamos fazer. Como
agir ou reagir àquela circunstância. Hoje os pais falam, gritam, mandam e a coisa não acontece. Parece que o mundo perdeu a disciplina. Nós estamos numa geração do tempo do fim. E hoje essas coisas têm sido trazidas também para a igreja. Esta falta de entendimento ou de temor tem sido trazida para dentro da igreja. E o resultado não tem sido muito bom. Então hoje eu quero falar sobre o julgar-se, ou julgar a si mesmo para não ser julgado por Deus. Eu já fiz essa ministração em 97, depois a repeti, se não me engano, em 2001 ou 2002. Deus me deu uma palavra muito forte, ela é bem longa. Eu falei vários domingos sobre julgamentos, mas hoje eu vou abordar só esse aspecto, que está no texto que nós lemos e que usamos todos os domingos de ceia. Quando o apóstolo Paulo recebeu do Senhor essas instruções e nos passou. E ele diz aqui, a partir do versículo 27, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O exame é para comer, é para incluir, não é para excluir. O examinar a si mesmo é para que você seja incluído e não excluído. Isso é um primeiro ponto que você deve observar. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Eu desconheço qualquer instituição que dê a oportunidade de alguém julgar a si mesmo. Os irmãos sabem, eu sou juiz aposentado, fui juiz vários anos, e não existe isso na justiça, você julgar-se a si mesmo. Você é julgado, se achado culpado é condenado, e você vai cumprir a pena que for fixado pelo magistrado. Mas a Bíblia nos dá aqui, nesse texto, uma oportunidade de nós julgarmos a nós mesmos. Amados, a participação na ceia do Senhor, na Santa Ceia, é para nos fortalecer na fé e também na comunhão com o Senhor. Quando você vem participar da mesa do Senhor, tem como objetivo, ou é objetivo da parte de Deus, que você seja fortalecido na sua fé e na sua comunhão com o Senhor. É por isso que você tem que participar da ceia, da mesa, dignamente. Por quê? Porque se você participar indignamente, ao invés de você ser fortalecido na fé e na comunhão, o que vai acontecer é que a coisa vai funcionar ao contrário. Você vai enfraquecer e você vai ser prejudicado. Por isso Paulo diz, o apóstolo, por causa disso há entre vós tantos fracos, doentes e enfermos. E Paulo, o apóstolo, quando eles falam em fracos, doentes e enfermos, ele está falando fisicamente e espiritualmente. Fracos fisicamente e espiritualmente. Doentes fisicamente e espiritualmente. Mortos fisicamente e espiritualmente. A igreja de Corinto é uma igreja, irmãos, que é um retrato para nós. Porque é uma igreja muito parecida com a igreja do século que nós estamos vivendo, da era que nós estamos vivendo, dos últimos dias, a igreja de Corinto. É uma igreja cheia de dons. Se você olhar no capítulo 1, você vai ver que o apóstolo diz, nenhum dom vos falta. Entretanto, era uma igreja extremamente carnal.
Ele diz, não, no capítulo 3, ele diz, não vos pude falar como a espirituais, porquanto sois carnais. Pois havendo entre vós contenda, ciúmes, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, e tinha um outro que dizia, eu sou de Cristo. Quer dizer, estava tudo dividido, a igreja dividida, cheia de dons, divididas, carnalidades. E Paulo diz, então, pelo Espírito Santo, que essas coisas enfraqueciam a igreja. E as pessoas participavam deste ato. Esse ato é um ato sublime, é um ato de intimidade. Jesus não chamou a multidão para celebrar a ceia com eles. Com quem Jesus celebrou a ceia? Com quem? Com os seus discípulos. Mas antes, quando Jesus estava ainda naquele ato de comer a Páscoa judaica, porque Jesus fez duas coisas na noite que ele foi traído. Primeiro, ele celebrou a Páscoa dos judeus, encerrando ali a antiga dispensação, porque ele era o Cordeiro Pascal. Ele era o Cordeiro de Deus que haveria de ser sacrificado algumas horas depois para tirar o pecado do mundo, não é para cobrir o pecado. O sangue dos animais cobria o pecado, mas o sangue de Jesus remove o pecado, tira o pecado do mundo. João Batista apontou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre, tira, remove. Jesus, antes de ser sacrificado, ele comeu a Páscoa judaica, como um último ato. E naquele ato, ele molhou o pão e deu a Judas. E disse a Judas, o que tens que fazer, faze-o depressa. Naquele momento, Satanás entrou em Judas, e Judas foi entregar a Jesus. Quando Judas saiu, Jesus celebrou a ceia, instituiu a ceia do Senhor para os seus discípulos, como um momento de intimidade, de comunhão. Ele disse, isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Você tem que comer do corpo e beber do sangue para ter parte com ele. As pessoas nunca entenderam bem o que Jesus falava, porque Jesus falava, ele usava uma linguagem material para falar de coisas espirituais. E as pessoas carnais só pensam de maneira carnal, não pensam de maneira espiritual. Por isso não entendiam bem. Irmãos, a participação na ceia, ela visa nos fortalecer na fé e na comunhão do Senhor. Mas ela pode também nos enfraquecer e nos prejudicar se você participar indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, a exortação bíblica é, examine-se o homem a si mesmo. E a sequência do versículo é, mas se nós, versículo 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então aqui há uma oportunidade da igreja julgar a igreja. Lembre-se que esta carta e a linguagem que o apóstolo Paulo está empregando, inspirado pelo Espírito Santo, é uma linguagem dirigida à igreja. Ele diz, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Não é individual, é entregou à igreja. As instruções são para a igreja. Ele está falando que a igreja precisa julgar-se a si mesma, ou seja, os membros que integram o corpo de Cristo precisam ser julgados pelo corpo de Cristo. É uma oportunidade que Deus dá de nós julgarmos a nós mesmos, tratarmos a nós mesmos. Se você fosse fazer uma cirurgia em você, você não iria pegar e fazer o corte lá sem dar um anestésico muito bom, não é isso? Uma anestesia, você ia abrir com cuidado, né? Você não ia decepando, cortando, fazendo, né? Por quê? Porque é em você mesmo. Então aqui nós temos uma oportunidade de fazer isso. O que é julgar a si mesmo? Como que nós vamos responder essa pergunta? Julgar a si mesmo, irmão, é julgar o pecado em sua vida. Quem que está aqui que não tem pecado, levante a sua mão, por favor, quero conhecê-lo. Jesus fez essa mesma pergunta, né?
Quando vieram, trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, ele continuou escrevendo com o dedo na areia, no chão, na areia, e disse: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A começar dos mais velhos, que tinham muito mais pecados, até os mais novos, que tinham menos pecados, todos jogaram as pedras no chão e foram embora. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, não é verdade? Somos sujeitos a pecar. Então nós temos que julgar o pecado em nossa vida. Então julgar-nos a nós mesmos significa julgar o pecado. Agora, o que é julgar esse pecado em nós mesmos? É arrepender desse pecado e pedir perdão por esse pecado. Isto é uma fase. Isto é o começo da coisa. Vamos supor que você pediu uma bênção para Deus e Deus não lhe deu aquela bênção. Por uma ou outra razão, a coisa não aconteceu e você então murmurou contra o Senhor. Você e Deus. Como é que você vai julgar esse pecado? Você vai então falar com Deus e reconhecer, vai cair em si, vai se arrepender, vai reconhecer que pecou, porque o Espírito Santo vai te mostrar isso. Ele habita em nós, não para nos acusar, mas para nos fazer lembrar e mostrar que nós erramos, que nós pecamos, e você vai pedir perdão a Deus. Amém? Mas pode acontecer, irmãos, que o seu pecado não se limite só entre você e Deus. Ele afetou também a igreja, ou afetou a outra pessoa. Bem, eu vou dar um exemplo aqui, isso não existe, apenas só para explicar melhor. Eu, por qualquer motivo, fiquei aborrecido com o pastor Matias e falei umas palavras duras para o pastor Matias, o ofendi, etc. Então, eu pequei contra ele, certo? Mas estava ali também o pastor Rodrigo, era uma reunião de presbitério, lá estavam os outros integrantes do presbitério, etc. Pequei contra o pastor, etc. O Espírito Santo fala comigo, eu lá na minha cama, não estou dormindo, não estou conseguindo. Aí pego o telefone, ligo e digo: olha, pastor Matias, eu estou lhe ligando para pedir perdão para o irmão, porque realmente eu pequei contra o irmão quando eu lhe disse isso. Eu estava nervoso, não poderia ter dito isso, eu tinha que controlar, era uma oportunidade que Deus estava me dando para eu deixar que o Espírito Santo trabalhasse em mim, mas eu não aproveitei, ao contrário, cedi a força da minha carne e pequei contra o irmão. Eu pequei ao falar isso, o irmão não é isto, o irmão nunca foi isso, né? Eu retiro tudo aquilo e quero humildemente pedir perdão para o irmão. Pastor Matias, com a sua humildade: pastor, o senhor está perdoado, né? Se eu tivesse aí, lhe dava um abraço, mas amanhã, a hora que a gente encontrar, nós vamos abraçar, orar junto e tudo mais. Parece que está tudo certo, não? Só que não está, não. Por quê? Eu tenho que fazer restituição ao pastor Matias. Não é só pedir o perdão, eu tenho que fazer restituição. Eu tenho que reunir todo o presbitério e fazer o que eu falei para ele com o presbitério. Eu o ofendi, eu o magoei, eu pequei contra ele na presença dos outros. Isto é restituição. Eu tenho que fazer restituição, porque se eu não fizer, Deus não vai aceitar isto. Ele vai julgar este caso na minha vida. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que pedir perdão é só abrir a boca e pedir perdão. Me perdoa, viu? Primeiro tem que haver um arrependimento sincero. E mesmo que haja o arrependimento sincero e um pedido de perdão sincero, se a ofensa ultrapassou a nós dois, outros tomaram conhecimento, eu tenho que fazer uma restituição.
Eu tenho que chamar a todos e, na presença de todos, reconhecer o meu erro, pedir perdão e reconhecer que fiz o que não deveria ter feito e pedir que o pastor me perdoe e que os irmãos também me perdoem. Vocês estão entendendo? Isso é fazer restituição, não é só pedir perdão. Mas pode acontecer, irmãos, que eu tenha que também comunicar, confessar o meu pecado à igreja. Eu tenha feito algum pecado, ou esteja pecando, ou pequei, e pequei contra o Senhor. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que adultera, ele é membro da igreja. Um crente pode adulterar? Não. Ele não deve adulterar, mas ele pode adulterar? Pode. Mas ele não deve adulterar. Aliás, a Bíblia diz que nós temos que fugir de todo o pecado da carne, né? Não é enfrentar, não. Com carne você foge. O diabo você enfrenta, mas a carne você foge. Fugir da prostituição, a Bíblia diz. Fugir dos pecados da carne. Não queira enfrentar carne. A carne é muito forte. Dizem que a carne é fraca. Jesus falou que a carne é fraca, mas ele falou num outro sentido. A carne é muito forte. E a Bíblia diz que nós temos que fugir dela. É por isso, meus jovens, adolescentes, olhem aqui para mim, meus jovens. Cuidado com esse negócio de ficar. Ficar, porque nós temos disciplinado alguns com esse negócio de ficar. No meu tempo, irmãos, a gente para dar o dedinho para a namorada assim, pegar no dedinho, levava alguns encontros, para só pegar no dedinho. Não sei quantos aqui são desse tempo. Pegar na mão da moça e ela na mão do rapaz, eram mais alguns encontros. Um beijo era bem lá mais para frente. Agora hoje o mundo criou, o mundo tem outro padrão da carne, padrão do diabo. Um tal de ficar que é uma coisa, né, totalmente contrária à palavra de Deus, que nada mais significa de que um encontro entre duas pessoas que mal se conhecem, beijar e fazer coisas que não convêm, e no padrão do mundo ir até para motéis e manter relações sexuais. Os nossos jovens têm, graças a Deus, não têm mantido relações sexuais fora do casamento, mas tem um e o outro tem esse negócio de ficar, dar beijo, etc., sem compromisso. E nós consideramos isto errado, pecado. Por quê? Porque não podemos fazer essas coisas. Ficar aí, nos padrões que nós estamos falando agora, é contrário àquela oração que Jesus disse. Livra-nos, a oração do Pai Nosso, quando Jesus disse, não nos deixeis cair em tentação. Ora, ficar é nada mais do que, é a mesma coisa se eu estivesse orando. Senhor, deixa-nos ficar em tentação. Por quê? Porque é colocar-se numa posição em que você pode perder o controle. A carne, irmãos, é forte. É fraca no sentido de você dominar e é forte no sentido de se impor. Então, quando você começa com essas intimidades, você pode ir a intimidades maiores. Então, você está abrindo para que você caia, você está se expondo. E a oração que Jesus mandou ou ensinou-nos a fazer é: não nos deixe entrar em tentação e não se colocar em posição de tentação. Voltando então aqui, uma pessoa adultera. Quando um crente adultera, ele peca contra Deus, presta atenção, ele peca contra o seu cônjuge, porque ele tem um compromisso de fidelidade com o seu cônjuge, ele peca contra os seus filhos, porque ele está pondo em risco a destruição da família, ele está pondo em risco a família pode se desintegrar. Ele peca contra a igreja,
que é corpo de Cristo, porque a Bíblia diz fugir da prostituição, fugir do adultério. A Bíblia fala mais de 300 vezes para não se manter relações sexuais fora do casamento. Então ele peca contra o corpo de Cristo, peca contra a igreja e peca contra os pastores que lhe ensinam a palavra de Deus. Ele é rebelde em tudo isto. Pecado aí, rebelião. Ele sabe que não pode fazer e faz. Então o conserto desta pessoa, como é que vai ser feito? Ele se arrepende do pecado. Ele tem que confessar o seu pecado e tem que ser disciplinado pela igreja. Irmãos, a disciplina na Igreja Batista Betel, ela não é feita em assembleia geral como era, pelo menos antes, hoje eu não sei mais, no meio batista, na denominação batista. No meio batista, na denominação batista, a disciplina era pública. Todo mundo ficava sabendo, tintim por tintim, qual era o pecado que estava sendo julgado e qual era a disciplina que ia ser aplicada. Nós achamos mais prudente e mais sábio, e isso consta dos estatutos da igreja, que o presbitério julgue esta coisa. O presbitério formado pelos pastores e pelos obreiros, que julgue essa situação. Então, o que nós fazemos? O irmão deve vir, o Espírito Santo está incomodando, ele deve vir, procurar um pastor, um obreiro, abrir o seu coração, falar o que tiver que falar, e aí é uma oportunidade de você confessar tudo. Não queira enganar, confessar uma parte, deixar a outra, como que se você estivesse assim, resolvendo o seu problema. Deus não come nada enrolado. É a tua oportunidade de confessar tudo, porque Deus não faz perdão às prestações ou em partes. Tem que ser tudo. E aí então nós vamos pegar aquele caso e vamos analisar no presbitério. Se aquele pecado ganhou repercussão, se aquele fato ficou público e notório, ganhou repercussão, várias pessoas estão sabendo, então, dependendo do grau de arrependimento daquele irmão, da confissão do pecado, nós então vamos apená-lo, vamos aplicar a ele uma penalidade de suspensão da comunhão. Imediatamente ele já é suspenso, mas oficialmente depois ele é suspenso da comunhão, suspenso de qualquer função que ele tenha na igreja, e com acompanhamento pastoral ele vai ser acompanhado. Se aquele caso teve conhecimento, se as pessoas estão sabendo, ele terá que ser comunicado à igreja. O irmão fulano de tal, ou a irmã fulana de tal, está suspensa da comunhão por tanto tempo, da comunhão por tanto tempo. Nós não dizemos o pecado. Não sei se vocês já repararam isso. Nós não falamos o pecado, mas falamos da disciplina, mas não dizemos qual é o pecado. Por quê? Porque a igreja já está julgando na pessoa do presbitério. Entenderam? Agora, se aquele adultério não caiu no domínio público, ou seja, quem é que está sabendo do adultério? O adúltero, a esposa do adúltero, porque ele vai ter que contar para ela, ele vai ter que confessar, ele pecou contra Deus, ele vai ter que pedir perdão para Deus, ele pecou contra a esposa, vai ter que pedir perdão para a esposa, vai ter que confessar e pedir perdão, pecou contra os filhos, a mesma coisa, pecou contra o corpo, que é a igreja, vai ter que confessar no presbitério, pedir o perdão, você está entendendo? Os pastores também. Então, mas não houve repercussão, quem está sabendo? É o pecador, o cônjuge inocente e os filhos. E ninguém mais, ou uma ou outra pessoa, não tem repercussão. Então, nós não comunicamos isto à igreja, mas apenamos aquele irmão
com a penalidade prevista nos estatutos. Há arrependimento sincero, então ele vai sofrer uma penalidade suspensa da comunhão, acompanhamento pastoral, mas não divulgamos. Por que não divulgamos? Porque não há necessidade, o assunto não se tornou público. Só quando se torna público é que nós divulgamos. Por isso, irmãos, nós não temos 2 pesos e 2 medidas. Nós temos um peso e uma medida. Só que ora se usa um, ora se usa o outro, dependendo da situação de fato. Todos estão me entendendo? Quando isso acontece, nós estamos julgando a nós mesmos. Ou seja, nós estamos julgando um membro do corpo de Cristo. E ele fica afastado da comunhão, é suspenso das suas funções da igreja, até que ele se restaure. Ele vai ter que ter os encontros com os pastores vão orar com ele, passar certas tarefas para ele, leituras, acompanhar, visitar, para ver a recuperação dele. Acompanhar aquele. Assim nós fazemos com ele. E às vezes nós encontramos dificuldade para fazer isso, porque as pessoas não querem, fazer esse acompanhamento. Aí a gente já nota que não há arrependimento sincero. E eu quero deixar uma coisa bem clara para a igreja. Quando não há arrependimento sincero, confissão total, arrependimento sincero e confissão total, não adianta a igreja disciplinar. Por quê? Quem vai disciplinar é Deus. A pessoa está perdendo a oportunidade de ser julgada pelo corpo de Cristo, ou seja, julgar-se a si mesmo. Ela vai ser julgada por Deus, porque não está tendo arrependimento sincero. Olha, isso acontece muito no meio dos jovens com reincidência. Meus jovens, se não houver arrependimento sincero, e Deus conhece o coração, o pastor não conhece, o presbitério não conhece, mas Deus conhece, essa disciplina que nós aplicamos não tem valor diante de Deus. Você está rejeitando a oportunidade de julgar-se a si mesmo. Você vai ser julgado pelo Senhor. Isso é coisa muito séria. Irmãos, no Antigo Testamento, graças a Deus nós estamos na nova dispensação, no Novo Testamento, que é a da graça. O Antigo Testamento era a lei. Na dispensação da lei, o pecado podia ser oculto e ninguém saber, mas Deus fazia ver tudo, Deus divulgava tudo. Vamos ter um exemplo, o caso de Davi. O Davi não adulterou com Batseba, tentou enrolar o Urias, não deu certo. O que ele fez? Mandou matar o Urias, mas planejou aquele assassinato. Ninguém sabia, nem a Batseba sabia que aquele assassinato Davi havia premeditado e feito. Tanto que quando ela soube que o marido dela havia morrido, ela chorou. Passou os dias de luto, Davi foi lá, pegou-a como esposa. Mas Deus viu tudo aquilo. E Deus disse para o profeta, e o profeta disse a Davi: você fez escondido, mas eu vou fazer a luz do meio-dia. Todo mundo vai ficar sabendo. Irmãos, o pecado de Davi, em 2 Samuel 11:12, é lido no mundo inteiro por bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas tomam conhecimento dessa falha na vida do rei Davi. Deus dá o nome e descreve os fatos. Deus não encobre nem nomes e nem fatos. Isso na antiga dispensação. Mas na nova dispensação, nesse versículo aqui, ele nos dá a oportunidade de nós julgarmos a nós mesmos, para não sermos julgados pelo Senhor. Por isso, se você, meu irmão, está em pecado, a minha exortação a você é que você nos procure, a mim, o pastor Matias, a um dos pastores, dos obreiros. Se o Espírito Santo está falando com você, e você está arrependido, e já falou com Deus, e Deus já te perdoou, mas você precisa completar esta ação,
para alcançar o perdão pleno, para fazer as restituições. Você sabe que Deus obrigou Davi a restituir? Davi matou, né? Davi matou Urias. Sabe quantas vidas Deus cobrou de Davi por causa da vida de Urias? 4. Por quê? Porque Natã, ao chegar a Davi, ele contou uma historinha. E disse que o homem tinha lá um monte, era um homem muito rico, o outro muito pobre, que só tinha uma ovelha. E o outro tinha muitas ovelhas, muitos bois, muitas coisas. Chegou um visitante na casa do rico, o rico foi lá, mandou pegar a ovelhinha, a única ovelhinha do pobre, e mandou matar e fazer um churrasco, né, e servir lá para o visitante, e ele também comeu. Quando Davi ouviu essa história do profeta Natã, Davi ficou irado, subiu o sangue de Davi. Acho que Davi era sanguíneo. Né? Davi disse assim: não viva na terra mais o homem que fez tal coisa. Ele mandou uma sentença de morte. Mas como ele não teve misericórdia, por aquela ovelha ele vai restituir 4. Quando ele terminou de falar, Natã apontou o dedo no nariz de Davi e disse: tu és este homem. Ele restituiu 4. O filho do ventre que nasceu, Davi jejuou 7 dias, Deus disse: não tem remédio, ele morre. Filho, fruto do pecado, morreu. Aminon morreu, assassinado por o meio-irmão Absalão. Aminon aprontou com a irmã dele, né, fez um incesto com a irmã dele, que era meia-irmã dele e irmã de Absalão. Absalão assassinou a Aminon. Davi perdeu Absalão, que fez uma revolta contra ele e o destituiu do trono e aprontou, e Davi amava muito Absalão. Absalão era um homem muito bonito, né? A Bíblia diz que ele era, do alto da cabeça à planta dos pés, não havia defeito nele. E ele morreu também. E Davi chorou muito. E por último, ele perdeu Adonias. 4, restituiu 4. Então, irmão, cuidado, porque o pecado tem que ter restituição. Ele tem um preço. Ah, pastor, mas Jesus não pagou tudo na cruz? Pagou para que nós não morrêssemos eternamente. Mas está escrito na palavra de Deus que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Irmãos, nós temos que ter medo de pecar. Nós temos que ter medo de Deus. Medo da palavra de Deus, porque Deus é um Deus zeloso, Ele zela pela sua palavra e Ele vai cumprir a sua palavra. Eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de pecar, porque eu sei que eu vou ter que fazer as restituições. Por isso a disciplina, irmãos, ela não é fácil, mas ela visa a nossa restauração plena. E quando nós queremos enganar, fazer as coisas pela metade, Deus não aceita. Deus não aceita. Por isso é muito importante que você entenda isso. Esse julgamento, julgar-se a si mesmo, ele só funciona se houver, primeiro, arrependimento genuíno. Diga, arrependimento genuíno. Confissão. Abandono do pecado e restituição. Tem caso que não é caso de restituição, mas tem caso que precisa fazer restituição. Então tem que ter arrependimento genuíno, sincero. Se não há arrependimento, não tem como julgar a si mesmo. Ou seja, a disciplina que a igreja aplica não tem valor diante de Deus. É Deus que vai julgar aquela situação. Se aquela pessoa é filho. Se ele nasceu de novo, Deus vai julgar aquela situação. E se ele não julgar, é porque aquela pessoa nunca nasceu de novo. Aquela pessoa é bastarda, não é filha. Mas se for filha, Deus vai julgar. Por quê? Porque não há arrependimento genuíno.
Depois do arrependimento genuíno tem que ter a confissão. Confissão completa. Completa, total, sem esconder nada. Nem de Deus, nem da esposa, nem de quem foi afetado, nem dos pastores, nada. É por isso, irmãos, que quando nós disciplinamos certas pessoas, não funciona. Por quê? Porque às vezes a gente tem que arrancar a confissão, pastor Rodrigo, pastor Matias sabe disso, como que a forceps, porque não há arrependimento. Eu fui juiz muitos anos, eu sei fazer um interrogatório, eu sei quando o réu está mentindo. A gente percebe, ele começa a cair em contradições. E Deus sabe, porque Ele conhece o coração. Então tem que ter arrependimento sincero, confissão sincera, completa, abandono do pecado. Esse negócio de dizer que ele confessou, daí um pouquinho ele voltou lá no pecado e fez outra vez, e vai lá, pede perdão a Deus, daí um pouco ele volta a fazer. Isso não houve arrependimento sincero. Se você tomasse um pouco de veneno e quase morresse, baixasse o hospital e o médico entrasse em coma, o médico cuidasse de você e você recuperasse, saísse do hospital curado, passou meses lá recuperando, você iria tomar veneno outra vez? E depois mais uma vez, e mais uma vez? Não, o pecado, irmão, é como um veneno, ele mata. Ele mata. Por isso a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Vamos ver a última parte aqui, ser julgado por Deus. Então, a chance de nós julgarmos a nós mesmos é dada para que a igreja discipline a igreja. Quem é que faz isso? O presbitério. Por que o presbitério faz? Por que nós botamos isso no estatuto? Porque é bíblico e também, por quê? Evitaria nós termos que tratar publicamente, caso a caso aqui. E todo mundo ficar sabendo de todo mundo. Quando às vezes não é necessário, como eu já expliquei. Mas, diz o versículo 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então agora vem a segunda parte, ser julgados pelo Senhor. O que objetiva este julgamento? Qual é o objetivo dessa disciplina de Deus em cima de nós? Ela tem alguns objetivos. Primeiro, proporcionar ou nos levar a um arrependimento genuíno. Quando Deus põe a mão em cima, irmãos, a Bíblia diz umas palavras que você deveria conhecer. Eu creio que você, como crente, já leu a Bíblia, você já conhece essa palavra. Você já leu na Bíblia que diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Você já leu isso na Bíblia? E já leu o complemento desta palavra? Por quê? Porque ele é fogo devorador, consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, da mão do diabo, Deus livra, mas da mão de Deus, ninguém livra. Não há livramento. Você precisa aprender, então, que ser julgado por o Senhor, a disciplina do Senhor, ela tem como objetivo levar a pessoa a um arrependimento genuíno. O cristão, nascido de novo, a um arrependimento genuíno. Ou seja, através da dor, através da mão do Senhor. Segundo, não sermos condenados com o mundo. Ou seja, não perdermos a nossa salvação. Você quer ver como você pode perder a salvação?
quando você resiste à disciplina de Deus? Abra em Hebreus capítulo 10. Acho que é 10. É 9 ou 10, eu já digo para o irmão. É Hebreus 10 mesmo. Versículo 26. Diz assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado. O que é voluntariamente continuarmos no pecado? É você estar pecando e Deus está falando. Você continua pecando e Deus continua falando, né? Ou você se arrepende, daí um pouco você está voltando ao pecado, está caindo outra vez, e vai, e vem, e vai, e vem. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano ou por imundo o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha vingança eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, ser julgado pelo Senhor, sofrer a disciplina do Senhor, tem como objetivo não sermos condenados com o mundo, ou seja, não perdermos a nossa salvação. E a terceira coisa, já que você está em Hebreus aí, vai no capítulo 12. A terceira coisa que objetiva essa disciplina de Deus em nós, no capítulo 12 de Hebreus, é fazer-nos participantes da sua santidade. Eu leio Hebreus 12, até o versículo 11, diz assim, capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, que ele relata ali no capítulo 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ou seja, siga o exemplo de Jesus. E agora começa, versículo 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filho, dizendo: filho meu, não despreze a correção do Senhor e nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. E é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, todos os crentes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles, isto é, os nossos pais segundo a carne, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, ou seja, Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Irmãos, quando nós não nos julgamos a nós mesmos, Deus nos julga para produzir em nós um arrependimento genuíno, não sermos condenados com o mundo, ou seja, não perdermos a nossa salvação e fazermos participantes da sua santidade.
Como é que Deus nos julga? Pastor, como é que Deus nos julga? Volte em 1 Coríntios, capítulo 5. Ali na igreja em Corinto, tinha acontecido uma coisa muito ruim. Como eu disse, a igreja de Corinto é uma igreja que parece o retrato da igreja de hoje. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele escreve como é que Deus costuma nos julgar, como é que Deus faz para nos julgar. E ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher do seu pai. Havia lá na igreja de Corinto um homem que estava vivendo maritalmente, não sei se casado ou não, com a sua madrasta. Não sei se o pai tinha morrido, divorciado, não sei bem qual é a situação, aqui não é explicada, mas ele estava coabitando com a sua madrasta. E vós estáis inchados, diz o versículo 2, e nem ao menos pranteaste para que fosse tirado do vosso meio quem praticou tal coisa, tal mal? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei que, como se estivesse presente, aquele que cometeu tal ultraje, está ultrajando a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Você sabe o que o fermento faz com a massa, irmão? Ele corrompe. Sabia? As irmãs sabem, né? Ele enche, ele corrompe, ele altera a estrutura da massa. Um pouco de fermento leveda, ele altera a estrutura da massa. Por isso o fermento é considerado na Bíblia como um símbolo do pecado. Jesus fala do fermento dos fariseus. Por isso que a Páscoa dos judeus é comemorado com o pão ázimo, ou asmos, que significa pão sem fermento. Não podia ter fermento em casa, nem em casa, menos ainda no pão. Porque o pão, no caso aí, simboliza o corpo de Cristo. Então vamos continuar aqui. Não é boa a vossa jactância, diz o versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isso, não me referia à comunicação geral com os devassos do mundo, ou deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Quanta coisa aqui que Paulo menciona. Com esse tal, nem sequer comais. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Deus julga os que estão de fora e julga também os que estão de dentro, quando esses não julgam-se a si mesmos. Como é que é o julgamento aqui, irmãos? Você percebeu? O que Deus faz? Quando Ele vai julgar um crente que não se arrepende, que não confessa, que não abandona, como é que Ele faz? Ele entrega esse crente a quem mesmo? A Satanás. Você quer ser entregue a Satanás? É por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e defuntos, que já morreram, porque foram entregues a Satanás. Por quê? Porque não souberam discernir o corpo do Senhor, o corpo e o sangue do Senhor. Por isso a primeira coisa que nós fazemos em termos de disciplina, quando tomamos conhecimento de um pecado que o irmão está, é suspendê-lo. Todos.
Todo e qualquer pastor ou obreiro tem essa autoridade espiritual de imediatamente suspender. A partir de hoje você não participe mais da ceia do Senhor, para que você não caia em condenação do diabo. Porque se você já fez, você vai ter que pedir perdão também. Você tomou a Santa Ceia estando em pecado? Cuidado, meu irmão. Se você não julgar, Deus vai te julgar. E como é que Ele julga? Entregando você a Satanás. Como é que Deus faz isso, irmão? Deus retira aquela proteção que nós temos. Você lembra quando Satanás chegou na presença de Jó? Na presença de Deus e falou sobre Jó? O que Satanás disse a Jó? Disse a Deus: teme Jó a Deus de balde à toa? Não o tem cercado de todos os lados, não o tem protegido a ele, a sua família, a tudo quanto tens. Ele está, debaixo da tua mão, cercado pelo teu poder. Por isso é que ele te teme, por isso é que ele te louva, por isso é que ele te serve. Estende a tua mão e toca em alguma coisa dele, você vai ver se ele vai te servir, Senhor Jeová. Deus topou a parada e diz: tudo o que ele tem está em seu poder, somente nele não toques. Depois Deus mais tarde vai permitir que toque, mas não na vida, mas toque no corpo. Lá na antiga dispensação, aqui é a nova dispensação. Como é que Deus faz? Entrega a Satanás. Irmão, eu não gostaria de ver ninguém entregue a Satanás. É por isso que tem certas coisas que acontecem no nosso meio, que a pessoa não é curada, não é liberta, não vai. Por quê? Porque tem pecado encoberto, que não confessa, que não abandona, que não deixa, que participa indignamente do corpo e do sangue do Senhor, e por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram, física e espiritualmente. A disciplina é para nós participarmos da santidade de Deus. Você é filho? Então Deus vai açoitar. Agora, se Ele ainda te dá a chance de você confessar e ser julgado pelos seus irmãos, ou seja, pelo corpo, pela igreja. E a igreja é representada pelo presbitério. O presbitério analisa. Irmãos, dói em nós. Às vezes nós passamos horas, principalmente analisando o arrependimento, se há arrependimento sincero naquilo, e a extensão daquele mal. Não pense os irmãos que quando eu chego aqui e leio um nome e digo que aquilo é uma coisa superficial. Não, aquilo é profundo. Nós oramos, nós sofremos. Por quê? É como se adoecesse o dedo. Aí você tem que rasgar, você tem que... Às vezes você tem que fazer sem anestesia, porque não pega nem anestesia. Você já viu que dente inflamado, a irmã que é dentista sabe, né? Não adianta, não pega anestesia ali, não é isso, irmã? Tem que tratar, fazer um tratamento, e tá, até que você então, né, você vai poder tratar aquela situação. Espremer, tirar, limpar, depois costurar. Vai ficar uma cicatriz? Vai. Só na eternidade que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, isto é, apagará das nossas memórias todas as obras que Satanás fez e que deixou marcado em nossa vida. Mas até lá nós vamos nos lembrar daquilo que fizemos, mas vamos nos lembrar também do perdão de Deus. Mas ou nós somos julgados por nós mesmos, ou Deus nos julga. Se Deus não te julgar, abra o teu olho, você não é filho. Você não nasceu de novo. Eu tinha mais coisas para falar, mas em outra oportunidade falarei acerca de jovens e adolescentes. Quero só lembrar aos pais que a igreja não tem a função de cuidar de jovens e adolescentes. Quem tem que educar e instruir o jovem e o adolescente são os pais. A igreja é para ensinar a palavra.
Irmãos, a minha responsabilidade é buscar do Senhor, na palavra dEle, em oração e meditação, a palavra que Deus tem para a igreja e transmiti-la com fidelidade. A sua é crer e pôr em prática os princípios da palavra de Deus para a educação dos filhos, para a família, para finanças, para tudo. E a de Deus é operar o milagre. É operar o milagre na sua vida. Julgar-se a si mesmo. Por isso, meus irmãos, os pastores estão à disposição, pastores e obreiros, para ouvir os seus pecados. O que a Bíblia diz em Tiago? Confessai, vamos ler lá? É Tiago, né? Os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Tiago 5, versículo 15 e 16. Versículo 15 diz, a oração salvará o doente. Não, versículo 16, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. É aí que entra o julgar-se a si mesmo. Não é ir lá no confessório do padre e tal, ele absolve, não é isso. É esse confessar aqui, é a oportunidade de nós julgarmos a nós mesmos. Se o Espírito Santo está incomodando você com aquele pecado, venha a nós. Fale, confesse, tudo. Nós vamos te orientar, nós vamos orar, nós vamos clamar, e você vai ser curado. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, sarados, restaurados. Por quê? A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Deus nos dá essa chance de nós julgarmos a nós mesmos. É só nós que temos essa chance. Não precisamos ser execrados publicamente. Mas, se nós resistirmos, Deus julgará e ficará notório o nosso pecado. Que Deus te abençoe com esta palavra. Vamos ficar em pé. Que essa palavra entre na sua vida. Faça a diferença. Irmãos, tenha medo do pecado. Não tenha medo do diabo. O diabo, Jesus já derrotou. E o pecado, ele já levou. Mas tenha medo de pecar. Porque o que você semear, você terá que colher. Seja o bem ou seja o mal. Pai, eu quero colocar esta assembleia de santos nas tuas mãos. Ó Deus, essa igreja, Pai, que o Senhor tem nos dado para pastorear, esses irmãos que estarão ouvindo por essas gravações, ó Pai, o Senhor nos dá essa grande oportunidade de julgar-nos a nós mesmos, para não sermos julgados pelo Senhor. Porque quando somos julgados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo, mas, Pai, nós queremos julgar a nós mesmos. Por isso, ó Espírito Santo, trabalha convencendo o pecado fortemente, que haja um peso do pecado na nossa vida, na minha vida, na vida dos pastores, obreiros, porque somos sujeitos a pecar, como todos aqui, Senhor. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor seja benigno e misericordioso para com os nossos pecados, aceitando a nossa confissão e a disciplina que a igreja tem aplicado na vida dos seus membros, Pai. E que os pais possam também entender o significado desta palavra, Senhor, para não se revoltarem, ao contrário, receberem, ó Deus, com humildade a disciplina dos filhos, porque está escrito, Senhor, que o Senhor açoita todo aquele que toma por filho. É para disciplina, é para participarmos da Tua santidade que o Senhor faz isto. E nós queremos participar da Tua santidade. Para isso, Senhor, precisamos ser purificados. E oxalá o sejamos, julgando-nos a nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery. You gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery. You gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Your love is surprising. I can feel it rising. All the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hey, hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery. How you gently lift me, Lord, when I am discouraged. Your love carries me. So let's go. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Oh, your love makes me sing. Come on. Hallelujah. 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 Olá, amigos e irmãos. Eu gostaria de apresentar-lhe agora um clipe que foi realizado no Vale da Bênção, lá com o pastor Jonathan e toda a sua equipe. Esse clipe vai mostrar a você o trabalho que está sendo realizado já há vários anos no Vale da Bênção, com crianças e adolescentes abandonados. Você vai ver que lá existe a cidade da criança, onde elas são cuidadas, tratadas, educadas e encaminhadas na vida. Você vai ver depoimentos muito importantes e, desde já, eu gostaria de fazer um apelo a você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que você colabore com esta obra financeiramente. Você vai ser muito abençoado colaborando com esta obra.
Você vai ver agora este clipe e eu tenho certeza que ele vai tocar em seu coração. Que Deus o abençoe, a você e a toda a sua família. O Vale da Bênção é um conjunto de atividades visando o atendimento a crianças e adolescentes carentes. No Vale da Bênção, nós temos a Cidade da Criança, aqui bem pertinho uma creche servindo dezenas de crianças na cidade de Araçariguama. Temos atividades em Sorocaba, temos atividades em São Paulo. São várias atividades atendendo centenas de crianças e adolescentes carentes. O nosso trabalho visa mais do que dar uma casa, mais do que dar alimentação, mais do que dar a escola, dando tudo isso, atendendo estas necessidades básicas da criança e do adolescente, mas também trabalhando no caráter, trabalhando na personalidade destas crianças e adolescentes de tal maneira que eles sejam bem formados. Meu nome é Wagner, tenho 17 anos. O Vale vale a pena, porque eu estou aqui desde os 16 anos e só coisa boa. Meu nome é Leandro, tenho 16 anos, estou no Vale desde 98. Fiz curso no Senai ano passado, fiz na ZF também, por meio de parceiros. E eu tenho o sonho de ser engenheiro de mecatrônica e depois fazer direito também. O Vale, vale. Eu cheguei ao Vale quando eu tinha 12 anos. E eu cheguei juntamente com mais 4 irmãos. Nós permanecemos lá, fomos ajudados pelo Vale da Bênção. O Vale da Bênção tem uma parceria com o McDonald's. Tudo cooperou só para o meu desenvolvimento, para eu estar hoje assim como eu estou dentro do MEC, com certeza, porque o Vale da Bênção foi a minha família, o Vale da Bênção vale a pena. Meu nome é Manuelito, morei no Vale da Bênção durante 4 anos. Desde o tempo que eu fiquei lá, eles me ajudaram bastante em questão de estudo. A Costello e Companhia é uma empresa que está preocupada com a parte social do nosso país. Então, ela tem uma parceria com o Vale da Bênção, que alguns garotos têm a oportunidade de estar aqui trabalhando com a gente. Com isso, ele cresce e a empresa cresce também. Vale, vale. Assim que nós recebemos, então, os adolescentes aqui na Liberdade Assistida, nós temos aqui assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e temos também uma assistência cristã. Cheguei aqui no Vale da Bênção, aí fui sendo orientado, as técnicas foi ajudando a gente, aí deu uma oportunidade de prestar vestibular, eu fui, passei, consegui e estou aqui fazendo jornalismo. Meu sonho é ser um jornalista. No Vale da Bênção, nós trabalhamos com pessoas extremamente comprometidas e nós reconhecemos o valor delas, porque se não fossem pessoas tão especiais, nós não teríamos um trabalho tão especial. Nós procuramos tomar as decisões sempre em equipe e investimos bastante tempo na avaliação dos nossos programas. Mas, acima de tudo, o que nós propomos e o que nós acreditamos é que há esperança para uma vida melhor, a esperança de transformação de vidas. Não importa a situação que uma criança, um adolescente ou até mesmo uma família inteira chegue até nós, mas nós trabalhamos com muita vontade, com muita fé, com muita ousadia, porque nós acreditamos na transformação das pessoas. A Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção é uma organização social pelos direitos da criança e do adolescente. Anualmente, nossas contas e balanço patrimonial são auditados. A sustentabilidade institucional é alcançada através de parcerias com o município, Estado, poder público, poder judiciário, e é assim que fazemos. E os recursos? Os recursos vêm de alianças estratégicas e parcerias com empresas, pessoas, igrejas socialmente responsáveis.
E assim, esse time que é a família Vale da Bênção vai conquistando, vai fazendo, porque o Vale vale. O Vale vale a pena.